Casagrande. Boa tarde pra vocês. Olha, o imperador, o Adriano, fez seu jogo de despedida dos gramados ontem. Esse jogo foi no Maracanã. A partida reuniu diversos nomes importantes do futebol e foi marcada por muita emoção do jogador. Aliás, teve um pedaço ali de homenagem que eu achei lindíssimo. A gente vai conferir o que rodou, o que rolou. Na volta a gente comenta. O dono da festa teve a primeira chance de abrir o placar, mas mandou por cima do gol. Diego Ribas mostrou que segue em alto nível e Adriano tentou voleio em sua despedida. Quando o Materazzi ficou livre para marcar, o ex-companheiro de Inter de Milão, Júlio César, estava lá para salvar. O ídolo rubro-negro ainda fez mais uma grande defesa e chute de Hernanes. Gol mesmo só no segundo tempo. Adrianinho mostrou que o lado artilheiro está no DNA e fez o primeiro da Itália. O empate veio quando Edilson deu um belo passe para Tirson chutar no cantinho. A virada do Flamengo teve uma assinatura mais do que especial. Djalminha mandou por cima, a Tirson recebeu na área e deixou o baixinho Romário livre para marcar e receber o abraço de Adriano. O empate da Itália também teve festa da torcida. Pizarro cruzou e Didico mandou de cabeça, com direito à comemoração dos dois times. E aos 30 minutos, o momento mais emocionante da homenagem. Adriano recebeu uma mensagem por inteligência artificial de seu falecido pai e eterna inspiração, seu Almir. E não segurou as lágrimas antes de voltar a vestir rubro-negro. O Mengão. Pode ser. A Itália voltou à frente com Rui, mas Edilson deixou tudo igual. E depois que Sheik foi derrubado na área, o pênalti foi marcado. O imperador foi para a bola, bateu no cantinho do gol de Dida e pela última vez agradeceu aos seus súditos em sua última batalha nos gramados do Maracanã. Que coisa legal, Adriano merece, Flavinic e Vene Casagrande. Vene tava lá, né, Vene? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar vocês pra participar. Ó, cadê? Põe na tela aqui o nosso Twitter, #SBT Esportivo. Assim você conversa com a gente, manda sua foto. Tem criançada que já tá de férias, tá assistindo a gente. A galera que tá todo dia aqui com a gente, manda aí a tua foto, a tua mensagem, que você pode até aparecer por aqui. Vene Casagrande, eu já vou falar com o Flavinho sobre a emoção quando o pai, inteligência artificial falou. Mas eu vou falar de você... Ainda bem, que se eu for falar disso, eu choro. Você vai chorar, por isso que eu não vou falar com você. Porque isso aí é eu muito já conheço emocionante. os meus amigos. Ô, Vene Casagrande, foi muito legal o evento, né? Foi um evento maravilhoso. Você tava lá, não tava no Maracanã? Tava lá, eu e mais 23 mil pessoas. Foi esse o público que marcou presença para essa despedida maravilhosa do Adriano, que é um cara que merece todo esse carinho, toda essa emoção. E assim, não foi só esse momento que foi emocionante, não. Teve um outro momento também que quando ele entra com a mãe dele e com a avó dele, aquilo ali é de arrepiar, tô ficando arrepiado aqui novamente. Foi uma festa maravilhosa. O Adriano merece isso tudo e muito mais. É um cara que conquistou muita coisa no futebol, não só no Flamengo. Para mim, ele é ídolo nacional, ele fez gol importante em título com a seleção brasileira, por exemplo, em cima da Argentina, que é nosso maior rival aí falando de seleção. Então, assim, é uma festa maravilhosa, parabéns aos organizadores, parabéns a todo mundo que marcou presença, parabéns a todo mundo, porque, de fato, o Adriano merece todo esse carinho que ele recebeu nessa tarde maravilhosa no Maracanã. Se eu tiver que eleger o melhor em campo, palmas para o Júlio César. Agarrou muito ontem, fez várias defesas sensacionais. Até outro dia ele tava jogando o Júlio César, né? Exatamente. Ele, super inteirão, o Júlio, né? É engraçado você olhar esses jogos, porque às vezes o cara tá bem mais velho, sim, mas você vê que o trejeito, a habilidade e tudo mais não envelhecem, né? Então, e o Júlio realmente é um cara, um super goleiro. Ô Flavinic, fala comigo. Tem como a gente botar a parte da inteligência artificial, só um pedacinho para o povo entender? A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial. Ela vem para ajudar, obviamente, mas ela pode botar pegadinhas e criar fake news, porque vocês com certeza às vezes já receberam um vídeo de inteligência artificial no teu telefone e no teu WhatsApp que você acha que é real e é criado pela inteligência artificial. É um vídeo que refaz o rosto das pessoas, com fala, com tudo, a voz. Perfeição. A inteligência artificial, ela consegue fazer a voz da pessoa falando inglês, português, russo. É impressionante. Aí o que eles fizeram? Pegaram essa inteligência,
pegaram a voz do Adriano, do pai do Adriano, numa entrevista em que ele já havia dado, né? Quando era vivo, obviamente, e fizeram uma mensagem para esse momento do Adriano, com a voz do pai dele. Cadê? Solta um pedacinho pra gente ouvir. E aos 30 minutos, o momento mais emocionante da homenagem, Adriano recebeu uma mensagem por inteligência artificial de seu falecido pai e eterna inspiração, seu Almir. E não segurou as lágrimas antes de voltar a vestir rubro-negro. Pode ser. Ó. A Itália voltou à não frente. deu Isso foi apenas uma Tem parte. na internet. Foi um texto, Foi um texto grande, tá, muito, gente? muito Não vai legal. ter aqui no nosso VT, a gente tirou do nosso VT. É um texto aí de 1 minuto e pouco, quase 2 minutos, ele falando, você merece, essa despedida é pra você. E ele chorava, assim, com a voz do pai, passando uma mensagem atual. Isso é impressionante, né, Flavinho? Impressionante, né? A gente sabe que toda a tecnologia pode ser usada pro bem e pro mal. A gente tem casos aí recentes, né? Até o cara estava imitando voz de jogadores de futebol, de treinadores, para tirar proveito, para fazer um golpe, né? Passando a mensagem. E o que ele fazia imitação, não era exatamente a inteligência artificial. O pai do Adriano faleceu em 2004 e foram lá resgatar, né? Pegam as palavras, pegam entrevistas, pegam mensagens e montam. Porque é exatamente a voz do pai do Adriano. Imagina o cara ouvindo isso no Maracanã. E a gente sabe a ligação do Adriano com o pai dele, né? Quem conhece a história do Adriano sabe como ele era próximo ao pai, o baque que foi na vida dele quando ele perdeu o pai. Então é sensacional. Quem teve essa ideia, acho que mandou muito bem. Verdade. Claro, emociona, cheirou, desmontou o cara, mas muito bonito. Eu acho que foi uma sacada. Foi, obviamente, muito inesquecível, boa. Flavinho. Muito Olha, legal. olha aqui, ó. Essa ideia aí. E óbvio emocionante. E acho que foi surpresa, ele não estava esperando. Para os organizadores Imagina. fazerem isso, obviamente que as pessoas que estavam envolvidas com o Adriano aprovaram a situação. Claro. Para o Adriano gostar disso. Claro. Porque muita gente pode não gostar. Eu vi gente, por exemplo, criticando. Sério? Se eu fosse o Adriano, eu não ia gostar Por quê? disso. Porque é uma emoção muito forte, de fato. Assim, eu até entendo, porque acaba resgatando algo que é muito forte. Flavinho mencionou aí que após a morte dele, ele sofreu bastante. Vocês já viram Teve agora depressão. as pessoas, elas pedem para quem consegue dominar a inteligência artificial, pega a foto tipo, o pai que já morreu e bota com o filho, o neto que ele não conheceu e junta numa foto. Você já viu isso? Não, legal. E aí você vê a reação das pessoas chorando, vendo, tipo, um pai que já se foi e não conheceu o neto e eles colocam todo mundo numa foto só se abraçando. É impressionante, é emocionante. Mas é aquilo. Você ia querer, Veneno? Eu não iria Você querer, não, porque não. eu ia, sei lá, eu ia ficar muito emocionado. Muito mesmo. Ele ficou. Cadê? mas- Vamos ouvir um pedacinho? Agora tem o trecho mesmo da entrevista feita por inteligência artificial com a voz do pai do Adriano. Cadê? Foram muitos momentos, né, meu filho? Sempre te falei, não desiste. Você pode mais, você consegue. E olha no que deu. Essa festa linda. Tudo pra você, Chave. Vou te falar, tu não merece nada menos que isso, meu filho. Mas todo mundo te ama, não só pelo jogador que tu foi, mas pela pessoa que tu é. Um cara humano e sincero, uma pessoa de verdade. Eu tô muito orgulhoso. E claro, não podia deixar de estar aqui na última batalha do Imperador. E como esse é o último jogo, o pai quer te fazer um último pedido. Nesse momento, a sua mãe tá entrando em campo e tá trazendo nada menos que o manto sagrado. Vou pedir pra tu colocar essa camisa que tá vestindo agora e encerrar sua carreira aqui, no Maracanã, diante da tua torcida e do teu time do coração, o Mengão. Pode ser? O pai te ama muito e sigo torcendo por você. Agora volta pro Mengão e faz bonito, porque você já sabe, né? Nem cavalo aguenta. Bizarro, né? Chocado, Coisa linda, né? chocante, que Eu perfeição. acho bonito. Ele pega Tem as palavras exatas toda e consegue provavelmente o montar. trejeito dele falar, né? Ou você via que tem uns vícios linguísticos ali na fala dele, ou pai, ele falando dele, assim, provavelmente. E você vê pela emoção, a reação do Adriano, que era exatamente como o pai dele falava, porque a cada palavra do pai, ele ia agachando, que você vê que ele não estava aguentando de tanta emoção. Eu achei uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, que o futebol entrega isso pra gente, fura a bolha, né? Do esporte e entrega essa emoção. Eu achei uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, até porque a gente conhecendo a história do Adriano, né, Flavinho? O Adriano, todo mundo sabe que a morte do pai foi um divisor de águas na vida dele, profissional, pessoal e tudo. Ele não superou, ele não conseguiu cicatrizar, porque às vezes a dor vira saudade.
né? Isso é a natureza do luto, mas às vezes essa dor nunca vira saudade, ela continua dor pra sempre, dependendo da pessoa, de como ela lidar com aquele luto. E com o Adriano foi desse jeito, então eu achei muito emocionante, eu achei muito legal. Pra quem teve essa ideia, parabéns. Flávio Nico. Parabéns. O pai do Adriano, né, para quem não sabe, não acompanhou de perto, né, ele era um cara muito querido até na comunidade que o Adriano morava, ele promovia campeonatos de futebol, times de futebol, o Adriano começou a jogar, uma espécie de escolinha que o pai tinha e reunia todos os amigos do Adriano e a turma, né, da comunidade para jogar bola, ele era muito querido e quando ele faleceu foi um baque que quase que compromete a carreira do Adriano. O Adriano vinha numa ascensão e ele sofre, tem problemas psicológicos, pensa em abandonar a carreira, larga a Itália e teve também outros problemas depois por causa da morte do pai, né? Eu acho até que o Adriano poderia, a gente sempre lamenta, poxa, o Adriano, ele tem a vontade dele, tem que ser respeitado, mas ele poderia ter ido mais longe profissionalmente, seleção brasileira, por exemplo, a gente esperava que o Adriano fosse brilhar numa Copa do Mundo, quem sabe de 2014, ele tinha idade ainda, e com alguns problemas que teve, ele é muito emotivo, um cara muito sensível, o problema com o pai. Acabou que o Adriano poderia ter ido até mais longe, uma carreira internacional. Fico imaginando o sentimento dele ali no campo, a despedida, essa montagem aí perfeita do pai falando. O que o Vene colocou, tem gente que de repente nem ia segurar a barra ali, ia desmontar. Claro que pessoas próximas devem ter autorizado e já sabiam, não, vai ser legal, ele vai se emocionar, mas ele aguenta o tranco, Falando até em relação ao Adriano, que eu reparei nesse jogo também, a gente teve ali reunidos, né, os três últimos grandes centroavantes do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Romário, o Ronaldo Fenômeno e o Adriano. Como faz falta na seleção um craque centroavante de ofício. Não tem mais, não tem. Ontem o Adriano foi o último. Falou. Ontem o Romário falou sobre isso na Zona Mista. O que ele falou? Ele falou assim, a gente vê aqui eu passando, o Ronaldo, Adriano. São os três últimos. Aí hoje a gente olha pra seleção e chora. É basicamente isso. E é isso mesmo. Tem até bons jogadores, mas não tem na função de centroavante. Pra mim, um grande time tem que ter aquele grande centroavante. Mas você acha, assim, eu sou dessa geração do 9, né? O 9 e o 11. Pra mim tem que ter o 9. O Romário era 11. E eu adoro esses caras. Você mencionou aí os tops, os craques. Isso. Claro. Mas ainda tinha Wagner Love, que jogou muita bola também. O Fred, gente. Jogou na seleção 2014. Sim, grande não, tô falando centroavante. que tava no evento. Ah, do evento, No evento. Tinha Wagner Love, tinha vários outros jogadores. Edilson tava. Edilson tava. Porque o Edilson começou na reserva. Gente, o próprio Djalminha. A gente tinha um monte. A gente tinha camisa fartura. 10 pra caramba. O Djalminha. E camisa 9 pra caramba. Se você lembrar na época todo ali, time dos anos tinha 90, que o Ronaldo, né, acabou dominando, com o Romário e depois o Ronaldo, tiveram outros que não tiveram talvez tanto espaço como um Evair, Viola, eu falei do Edilson Capetinho, um Edmundo também, não era exatamente a função, mas um cara que fazia muitos gols. O que eu vejo hoje no futebol brasileiro, até na seleção, muitos bons jogadores de lado de campo, vai falar de Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Savinho, aí a gente enumera de lado. E centroavante, cadê? Não, mas é igual o meia camisa 10. Hoje a gente não tem tanto. Mais. E o próprio JP Sampaio, que o Flamengo tentou, que é um cara que entende muito de categoria de base, que hoje trabalha no Palmeiras, ele deu uma entrevista para o podcast do Denilson falando sobre isso. Que hoje o camisa 10 se destaca e o treinador já bota na ponta. E ele proibiu isso na categoria de base do Palmeiras. O Estevão, por exemplo, que ele citou, era um camisa 10 na base. Hoje o Abel Ferreira utiliza como ponta. E não estou querendo dizer que o Abel Ferreira está errado não, tá? Mas é só uma explicação por que está acontecendo isso. Teve que ter uma explicação que vem da base. E por que não produz mais bons centroavantes? Eu acho que pode ser uma base, mistura, né? da base, do quanto eles... Porque às vezes o garoto joga na base de um jeito e quando vai na transição pro profissional... Ele tem uma vaga e ele vai, ele fica e começa a jogar daquele jeito. Nunca é perfeito, né, essa transição. E às vezes também é muito pela forma que a gente joga hoje, né? Como é o futebol moderno e como é o que seria um 9 muito mais fixo no tipo de jogo que a gente tem hoje, de tamanha velocidade, um tipo de volume. Um Lewandowski, Haaland. Ainda tem, um Haaland e tantos outros bons, né? Mas eles têm mais características mais modernas. Eu acho que hoje no Brasil, o mais moderno que a gente tem é o Pedro. É o Pedro. Ele conseguiu pisar nessa modernidade e trazer muito um 9 mas antigo, ainda acho com outra prateleira ali de Ronaldo. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Isso que quando eu falo, hoje o Pedro é o que seria na minha seleção o camisa 9 o titular.
Mas para quem viu, Careca, Romário, Ronaldo... Não, o Romário, nossa. Aí não dá pro Pedro, Não né, dá, gente? não dá, cara. Você vai esperar que o Pedro vai que a desequilibrar. Fernandinha mencionou. Cara, o Fred jogou muita bola, gente. Bola. Muita bola. É bicampeão brasileiro, jogando muita bola. Ele tava na Copa de 2006, Mas ele, pô. aí que tá. Aí que eu já acho que a gente tá tendo uma mudança aí. O esquema não favorecia o Fred. O Fred é um cara de grande área, um cara que bate de costas pro gol. Isso é tão raro. Tipo, pode parecer uma bobeira. O cara receber, o gol tá ali, ele recebe de costas, ele gira e bate. Quem faz isso? Não, Hoje tudo tem um toque a mais, uma penteada, é uma trocação de passe. O cara ser finalizador, o que ele é? Ele quer gol, ele é obcecado pelo gol, né? E a gente tem o Fred, Sim. que não combinou ali com aquela seleção, né? Por quê? Porque ele é ruim? Não, pelo contrário. Mas porque o futebol tá mudando um pouquinho. Eu não sei como esses personagens, eles vão viver nesse futebol moderno. Será que eles ainda têm vida? Eu acho que a gente ainda vê, assim, quando o cara tem uma qualidade... Não, aí é fora... fora de série, desses que a gente está citando, pô, se adapta, consegue, né, se adequar. A gente viu o Ronaldo, a gente fala centroavante, matador, a gente viu o Ronaldo pegar a bola no meio de campo, sair com ela, driblando, trombando. Todo mundo. E lembra, e o Muita Romário no força auge e velocidade. também. A gente tem muita lembrança do final da carreira do Romário, ele com bom posicionamento, um toque só. Se a gente for ver vídeos lá na Copa de 94, Sim. o Romário vinha buscar e tinha velocidade de explosão. Ele ia pra dentro, né? Encarava a marcação. Coisa que acho que o Pedro Quando a já gente vê não faz, né? essas pessoas com essa capacidade do mano a mano, o Luiz Henrique, o Estevão, eles se destacam no futebol brasileiro. Então, que é o cara que vai... A posição é mais um, você ele falou vai- mais dois, que eu Isso. enumerei aqui sem Sim. pensar, mas o Estevão, o Luiz Henrique, o Henrique são jogadores de lado. É. De lado, não tem um cara ali centralizado. Isso é um assunto que dá hora. Isso dá Dá é rende, papo, isso hein? Dá é rende. papo. Eu sou suspeita pra falar de Romário e Ronaldo, porque, enfim, eu sou... Já Não, falei, esses sou dois aí nostálgica esquece, e pra mim é a magia do futebol. Ó, depois de um ano, falar em magia, de um ano mágico, né? O Botafogo finalmente tá de férias.